bem-vindos ao nosso canal Justino 70, Caminho de Emaús. Continuamos aprofundando esse livro fascinante, o Apocalipse. Apocalipse, a alegria de profetizar, teologia narrativa para comunidades proféticas. Apresentamos hoje 5 textos impactantes do Apocalipse. Temos aí o primeiro, capítulo 1, versículos 9, 10 e 11. Eu, João, irmão e companheiro de vocês, na tribulação, na realeza e na perseverança em Jesus. Então, são os títulos que João usa para se dirigir às comunidades. Eu, João, enfaticamente, né? Irmão, companheiro de vocês na tribulação, quer dizer, parceiro na caminhada e na tribulação, na realeza e na perseverança em Jesus. Eu estava exilado na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, eu, João, irmão, companheiro, exilado na ilha de Patmos por anunciar, por testemunhar a palavra de Deus e dar testemunho de Jesus. Vejam aí que título. O Apocalipse usa várias vezes este nome, Jesus, assim, simples, né? No dia do Senhor, o Espírito tomou conta de mim e atrás de mim ouvi uma voz forte como trombeta que dizia: escreva num livro tudo o que você está vendo e mande depois para 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Temos assim a introdução a essa primeira visão maravilhosa do Apocalipse, onde João se apresenta como irmão, como parceiro de caminhada, parceiro que enfrenta a tribulação e também a perseverança em Jesus, junto com as comunidades, às quais envia uma mensagem de alegria e de esperança. Capítulo 1, versículos 17 e 20. Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou o vivente. Estive morto, mas estou vivo para sempre. Tenho as chaves da morte e da morada dos mortos. Vejam aí, o ressuscitado, com esta palavra-chave: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Quer dizer, acompanha toda a nossa existência, desde a nossa origem até o último dia. Eu sou o primeiro e o último. Vejam que título bonito aqui no versículo 18. Sou o vivente, o Senhor da vida e aquele que gera vida e vida plena. Estive morto, mas estou vivo para sempre. Quer dizer, ele passou pela morte, mas a morte não o venceu. Tenho as chaves da morte e da morada dos mortos. É ele que, tendo passado solidariamente pela morte, tem agora as chaves sobre a morte.
escreva o que você viu, tanto as coisas presentes como as que devem acontecer depois delas. Aqui temos, escreva o que você está vivenciando agora, nestes momentos, e depois aquelas outras que, segundo o plano de Deus, cuidado com interpretar aqui esse devem acontecer como coisas terríveis, não. As coisas que devem acontecer segundo o plano salvador, libertador de Deus, né? Quer saber o mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita? Vejam como o Apocalipse usa certos simbolismos e depois vai explicar em determinados momentos, determinados lugares chaves, esse significado profundo. Você quer saber o mistério das 7 estrelas que estão na minha mão direita? E quer saber também o mistério dos 7 candelabros de ouro? E aqui explica perfeitamente. As 7 estrelas são, portanto já temos aí a definição, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Os anjos, os responsáveis, os animadores, os anciãos, né? E João, nesses capítulos 2 e 3, vai chamar a esses responsáveis, no sentido amplo, de anjos da igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e Laodiceia, essas 7 igrejas. E os 7 candelabros de ouro. Então, o vivente está no meio de 7 candelabros de ouro. Qual é o significado desses 7 candelabros de ouro? São as 7 igrejas. Então vejam, vamos visualizar exatamente este esclarecimento que faz João. Então, na mão direita, aquela que tem o poder, como Deus quando no Êxodo fala de libertar com mão forte e braço poderoso, né? Então, na mão direita do Cristo vivo e ressuscitado estão, podemos dizer assim, os responsáveis, os animadores de cada uma das 7 igrejas. As 7 estrelas, simbolicamente falando, os 7 anjos. E depois, o vivente está no meio de 7 candelabros de ouro, e esses 7 candelabros de ouro, acabamos de ver, são as 7 igrejas. Vejam que imagem bonita. Então, o vivente está hoje no centro das nossas comunidades, mesmo que se chamem já de outros nomes, podemos dizer assim, de Manaus, de Salvador, de Costa Rica, de África do Sul, de Japão, de Nigéria, de qualquer outro lugar, Chile ou Argentina. No capítulo 2, versículo 10, temos também outra pérola preciosa deste livro do Apocalipse. Não tenha medo do sofrimento que vai chegar. Aí está se dirigindo à igreja, ao anjo, e parece que é alguma coisa bastante forte, né? Não tenha medo do sofrimento que você já está percebendo, que está chegando. O diabo vai levar alguns de vocês para a cadeia. Vejam aí, o diabo vai levar alguns para a cadeia. Será para vocês uma provação, mas a tribulação não vai durar mais que 10 dias. Então vejam aí, o autor do Apocalipse está se dirigindo àquelas comunidades que realmente estão enfrentando situações adversas, e aí diz que o diabo vai levar na cadeia, que vai ser um momento de provação, de tribulação,
mas que vai durar apenas 10 dias. 10 dias é uma coisa, poderíamos dizer, no nosso linguajar, vai ser apenas uma semana. É vapiti, vupiti, né? Em outros lugares vai falar de 5 meses, de 2 anos e meio, de 46 meses, etc. Né? Então, aí vai ser rápido, vai ser uma semana, podemos dizer assim, vai ser apenas 10 dias na expressão que usa aqui o autor, né? Seja fiel até a morte. Então não tenha medo do sofrimento que vai chegar, seja fiel até a morte. Eu lhe darei em prêmio a coroa da vida. Então veja que coisa linda esta promessa que faz a esta igreja: seja fiel até a morte e eu lhe darei em prêmio a coroa da vida. Que esta coroa da vida vai ser precisamente a ressurreição, a participação na vida plena do Cristo, o vivente, o Senhor da vida. Capítulo 2, versículo 13, temos aqui também uma expressão, uma situação da dificuldade que esta comunidade está enfrentando. Conheço o lugar onde você mora. E vejam aí que descrição vai dizer desse lugar. E aí onde fica o trono de Satanás. Aí, frente ao trono daquele que está sentado, que representa Deus Pai, no capítulo 4, e depois também o trono do Cordeiro, aí existe um trono, que é o trono do imperador, que aqui chama trono de Satanás. Mas você mantém firme o meu nome. Você não renegou a fé, nem mesmo no tempo de Antipas. Ele era minha testemunha fiel e foi morto no meio de vocês, aí onde mora Satanás. Então vejam aí, temos aqui estas duas expressões muito fortes, é um linguajar característico, né? O trono de Satanás e onde mora Satanás. Então a comunidade está realmente aí sendo desafiada, mas vejam aí que o Cristo vivo e ressuscitado, o vivente, disse: olha, você não renegou a fé. Quer dizer que essas comunidades eram provadas, sobretudo quando deviam manifestar seu apoio ou adoração à figura do imperador. Então tem que oferecer incenso, alguma coisa, e aí você não renegou. E mesmo nesse tempo de Antipas, que foi testemunha fiel, que foi morto, vejam aí, então temos nomes concretos dessa tribulação. Alguns biblistas salientam que não foi tão grande a perseguição. Agora, o que não podemos ignorar é que houve situações de perseguição e pode ser até difícil medir exatamente a intensidade ou a extensão, porque alguns dizem não houve tantos milhares de mortos, alguma coisa assim, né? Então temos aí várias opiniões, mas vejam aqui que o Apocalipse também não aponta tudo isso, mas fala concretamente de Antipas, daqueles que estão morando exatamente naquela região onde mora Satanás, onde Satanás tem o seu trono. Último texto impactante, relevante do Apocalipse, que hoje queremos colocar diante de vocês. Capítulo 6, versículos 9 até 11. Quando o Cordeiro abriu o quinto selo, vejam aí, às vezes ficamos impressionados quando se fala desse livro selado com 7 selos,
e pensamos, ou imaginamos, mais que pensar, imaginamos grandes coisas por aí. Vejam aí como o Cordeiro está abrindo os selos, um depois do outro. Aqui estamos no quinto selo, e vejam o que vai revelar desse livro selado, mas colocado diante dos olhos das comunidades, de ontem, de hoje e de amanhã. Quando o Cordeiro abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as vidas daqueles que tinham sido imolados por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que dela tinham dado. Então vejam, já frisávamos aí no capítulo 2, versículo 13, no texto anterior. E vejam aqui como o autor do Apocalipse faz memória daqueles que foram imolados por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Eles gritaram em alta voz. Quer dizer, a vida destas vítimas por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, gritam em alta voz: Senhor Santo e verdadeiro, até quando tardarás em fazer justiça? Até quando? Assim inicia o Salmo 13 também. Até quando tardarás em fazer justiça? Estás demorando. Quando estávamos refletindo sobre o livro do Apocalipse, lá na nossa comunidade de Feliu e Codina de Barcelona, Emília dizia assim: Deus é muito lindo, 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 lindo demais. Vejam aqui. Até quando tardarás? Estás tardando demais. A justiça de Deus demora, tarda, mas chega, né? Esse é o ditado que se costuma dizer, né? Até quando tardarás em fazer justiça, vingando o nosso sangue? Vejam aí os mártires, as vítimas que foram imoladas por causa da palavra de Deus e o testemunho, né? Vingando o nosso sangue contra os habitantes da terra. E dizer que esta expressão, os habitantes da terra, é uma expressão característica do livro do Apocalipse, que não se refere aos habitantes da terra em geral, mas a um grupo daqueles que são aqueles únicos, poderíamos dizer assim, que sabem viver. Quer dizer, vivem exageradamente, né? E o Apocalipse chama de habitantes da terra, né? Então foi dada a cada um deles uma veste branca. Então vejam, eles gritam: até quando tardarás em vingar nosso sangue, como aquele sangue de Abel derramado, né? Então, até quando? E receberam uma veste branca. A veste branca é a participação já naquele Cristo vivo e ressuscitado que aparece já na primeira visão do capítulo 1, né? Uma veste branca é a participação já na ressurreição. Também foi dito a eles que descansassem mais um pouco de tempo, que esperassem mais um pouco, até que ficasse completo o número de seus companheiros e irmãos, que iriam ser mortos como eles. Então, quer dizer, estas comunidades estão sendo vítimas de perseguição, estão gritando a Deus: até quando vamos ter que contar vítimas e vítimas e vítimas? Dizer: esperem um pouco, recebam esta veste branca da vitória, da participação já no Cristo vivo e ressuscitado, mas ainda não acabou tudo isso. Então esta é a força e o incentivo que o autor do Apocalipse
em nome de Deus, se dirige àquelas pessoas, àquelas comunidades que no meio do império estavam sendo imoladas, estavam sendo martirizadas, etc. Então vejam que textos bonitos, significativos, relevantes temos neste livro do Apocalipse. Convidamos vocês, vejam que escolhemos os textos do primeiro capítulo, do segundo e depois do capítulo 6, né? Então, iniciem pelo primeiro capítulo, vão tomando nota dessa pérola que você encontra aqui, da outra pérola que tem lá, e vejam como este livro do Apocalipse é realmente colírio para este tempo de pandemia, para enxugar as lágrimas de tantas famílias que perderam seus seres queridos. Nada melhor que esta palavra do Apocalipse, palavra de resistência, de resiliência e também de conforto. Não tenha medo diante do sofrimento que você já passou, que está passando, ou que pode chegar também. Não tenha medo. O ressuscitado está no meio das nossas comunidades também hoje. Queridos seguidores e seguidoras do canal Justino 70, Caminho de Emaús, leiam esse livro maravilhoso do Apocalipse, enviem suas experiências aqui para o grupo Caminho de Emaús e também suas perguntas, e visitem, compartam o canal Justino 70, Caminho de Emaús. O meu abraço fraterno desde Manaus, Amazonas.